Olá! Em nome da Semana da Mulher Espírita de Pernambuco, a SMEP, da Comissão Estadual do Espiritismo, a CEE, e da Associação Espírita Eurípides Barçanufo, localizada em Arco Verde, Pernambuco, que hoje nos recebe para a segunda reunião da 54ª SMEP, dou as boas-vindas a todos que participam deste evento conosco. Meu nome é Catarina Alexandre Delgado, sou trabalhadora do Tabernáculo Espírita Apóstolo do Cristo, o TEAC, e agradecemos a SMEP muito pela oportunidade de poder palestrar para vocês nesta noite memorável, através da Associação Espírita das Mulheres de Pernambuco. Vou falar um pouco do histórico da SMEP. A Semana da Mulher Espírita de Pernambuco, a SMEP, surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual do Espiritismo, a CEE, carinhosamente chamada de Niná, Dona Niná. No ano de 1967, com o nome de Semana Mulher Espírita Recifense, época em que a mulher ainda tinha limitada oportunidade de utilizar a tribuna, Niná, com a participação de outras mulheres, como Iraci Campos, Nerícia Tavares, alcançou a sua aspiração de realizar um grande evento espírita em Recife. Foi um movimento revolucionário para a época. Bastando lembrar que até 1962 a mulher casada era considerada incapaz e só poderia trabalhar e fazer qualquer evento com a autorização do marido. Foi um movimento revolucionário para a época. Bastando lembrar que em 1962 a mulher casada não poderia fazer esses eventos. A partir do ano seguinte, em 1968, o evento passou a denominar-se Semana da Mulher Espírita Pernambucana. E desde então vem ocorrendo sem interrupções na última semana no mês de setembro, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita. Para sua realização anual, a cada 2 meses acontece uma reunião para planejamento do evento. Tais reuniões ocorrem no segundo sábado dos meses pares, no Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, o TEAC, na Encruzilhada, sendo abertas a todas as mulheres espíritas que desejam participar e colaborar com a continuação desse trabalho de amor e dedicação. A instituição, vocês que vão me ouvir hoje, a instituição anfitriã para que esse evento se realize, também tem sua história, uma história muito bonita que deve ser mencionada e contada. A nossa instituição anfitriã, vocês, a Associação Espírita Eurípides Barçanufo, nasceu da iniciativa de um grupo de pessoas interessadas em estudar o controle mental da cidade de Arco Verde, Pernambuco, dentre os quais se encontrava a senhora Vera Lúcia de Melo Lima, espírita desde o tempo que residia no município de Caruaru, que sentiu a necessidade de direcionar as atividades informais do grupo para um estudo mais racional, fundamentado no espiritismo. Ao estabelecer-se diretrizes para a formalização do grupo de estudo, o que aconteceu em 16 de março de 1981, foi escolhido como patrono Eurípides Barçanufo, conhecido como o Apóstolo da Caridade. Essa escolha se deu devido a semelhanças encontradas entre o Sacramento, terra natal do patrono, e a cidade de Arco Verde, ao se fazer um paralelo entre as necessidades filantrópicas e espirituais de ambas. Desde a sua criação, são desenvolvidas atividades em várias áreas: doutrinária, assistencial, de divulgação, evangelização, tratamento espiritual. Suas reuniões evangélicas doutrinárias são realizadas todas as quartas-feiras, de 16 às 17 horas, e das 20h15 às 21h15. Hoje, passados quase 4 décadas desde a fundação do então Centro Espírita Barçanufo, Eurípides Barçanufo, atualmente associação,
Arco Verde pode contar com mais de 4 casas espíritas que desenvolvem trabalhos de muita importância, contribuindo com a divulgação da doutrina espírita e o auxílio que necessitam de amparo, seja físico, moral ou espiritual. Neste momento, nós vamos começar a nossa palestra. Boa noite, meu nome é Catarina Delgado, sou trabalhadora do Tabernáculo Espírita Apóstolo do Cristo, que fica aqui na Encruzilhada, Recife. É com muita satisfação que estou aqui para, juntos de vocês que estão me assistindo, nós podemos falar de mensagens e de ideologias que nos elevam, né? É muito bom isso. E para começar, na noite de hoje, com esse nosso com esse tema que nós temos, falar do Espiritismo, do Livro dos Espíritos e a Nova Era, então é uma responsabilidade bem caprichada. Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou começar lendo um trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de psicografia de Chico Xavier, querido Chico, e através do espírito Humberto de Campos. Maravilhoso exemplo de bondade e de amor que é Humberto de Campos. E esse livro é um livro extraordinário, gente, viu? Vou logo no início recomendando leitura, porque fala a gente entender a lógica do crescimento do nosso país, o quanto nós somos amparados espiritualmente, conhecer o porquê de muitas coisas, viu? Não vou dar spoiler não, mas se vocês puderem, leiam esse livro, porque é majestoso, majestoso. E lá nesse livro, tem uma parte dele que diz o seguinte, vamos lá. O século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a preencher extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas, a caminho das profundas transições do século XX, do século que viria. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progressos das coletividades. Então a pleiade de espíritos estavam se preparando já, organizando e se organizando para ajudar o planeta a uma nova evolução, uma nova revelação. Vejam só o que ele diz. No sentido de renovar os surtos do progresso da coletividade. Também, assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito na luz do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, Jesus, foi destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar
ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalhos do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra. É muito espírito ajudando a organização e os acontecimentos para essa obra existir. Contaria com a compreensão de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-los nas individualidades de João Batista Rostand, que organizaria o trabalho da fé, de 125 Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos olhos dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes. Cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com a necessários complementos, ia resplandecer a suave luz do Espiritismo, depois de ser certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas necessárias, que falavam no globo em seu nome. Todas as falanges do infinito se prepararam para a jornada gloriosa. Todo um preparo, assim como foi para a vinda de Jesus à Terra, 1000 anos de preparo para o Cristo encarnar entre nós, aqui também teve um trabalho grandioso, muito grandioso, porque numa nova revelação, estava por vir. E foi escolhido aquele que seria o trabalhador que iria dar a contribuição, e vários nessa época, espíritos altamente evoluídos, reencarnaram justamente no século XVIII com a ideia de poder realizar essa tarefa extraordinária e infinita. Senhor Kardec, a ele ficou o trabalho material, do trabalho didático, sistemático, o trabalho de compilar todas as mensagens trazidas por ele. Certo? Kardec teve que compilar tudo. Kardec usava de métodos observatórios extraordinários. E ele utilizava para ele, mas ele deixa a mensagem implícita do quanto nós, em tudo na vida, devemos ter um método observatório. Porque a gente passa a ter segurança, base em tudo na vida, quando a gente utiliza o que Kardec utilizou. Kardec começa a ser chamado e a assistir às mesas girantes. Ainda não acreditando tanto, e continuou indo, e ali um despertar, uma curiosidade, porque cientista é curioso, E sabendo em algumas reuniões que não tinham faças, e a mesa giravam e respondiam, as coisas se abriu para Kardec a possibilidade de conhecer essa situação nova, essa situação inusitada, e Kardec começa a estudar sobre o assunto, com um aparato extraordinário de outros cientistas e amigos dele na época, com um trabalho lindo realizado pela esposa de Kardec,
que o ajudava durante as madrugadas, reorganizando cartas que ele recebia, né? Porque ele começou a fazer perguntas, espalhou as perguntas pelo mundo para obter respostas, espalhou para médios, e ele foi tendo as suas respostas. E ainda tinha mais, ele fazia uma outra reunião para que os espíritos pudessem, através das médios, ajudar a reorganizar, ver se não tinha nenhum erro, ver se precisava modificar alguma resposta. Então, foi um trabalho árduo, gigante, gigante, para a humanidade passar a ter em suas mãos o terceiro Consolador, o Consolador prometido, finalmente entre nós, podendo nos ajudar para que a gente realizasse o trabalho junto com ele, engrossasse, né, os caminhos de trabalhadores da última hora do Cristo. Nós somos esses trabalhadores de última hora. Então, avante! O Livro dos Espíritos é um livro belíssimo. Eu digo que ele cheira. Ele cheira ao céu. Porque eu lembro que quando eu era jovem, eu era muito perdida. Nossa Senhora, uma coisa louca. E num momento muito difícil que eu estava passando ainda adolescente, meu pai tinha falecido e muitas coisas foram acontecendo na minha vida, principalmente na minha mediunidade, que ninguém nunca aceitou, não tinha nem com quem conversar tudo o que eu passava desde criança. Eu acabei encontrando, através de uma tia minha, um centro espírita. Chama-se Batista de Carvalho, ele fica em Jardim São Paulo, aqui em Recife. E eu lembro que no dia que eu entrei no centro espírita, eu tive uma crise de riso, de alegria, porque a sensação era que eu estava entrando em casa. Eu amei tanto aquelas pessoas, tudo que se falava não era novo para mim. É como se eu já conhecesse tudo. Passei a devorar os livros. E a doutrina espírita salvou a menina perdida. É muito, muito emocionante para mim. E o Livro dos Espíritos, ainda hoje, é meu livro de estudo. É meu livro, é minha base. Minha base. Então, assim, é um livro extraordinário. E com ele, com o nascimento dele em diante, surge a nova era. Kardec chega a dizer, em uma das suas revistas espíritas, que o espiritismo é o ponto de partida para uma regeneração do planeta. Para nós encontrarmos lá na frente uma nova era de verdade. A gente ter a regeneração no nosso planeta e nós já estarmos todos regenerados para fazer parte de um planeta mais calmo, com mais amor. Então precisamos lutar para vencer as nossas más tendências. Mas voltando ao Livro dos Espíritos, é muito bom a gente saber que a gente tem uma extraordinária página, uma maravilhosa doutrina, e não só doutrina, mas também uma maravilhosa, maravilhoso, vou dizer assim, terapêutica. É um terapeuta. O Livro dos Espíritos, todos os livros da doutrina espírita são terapêuticos. Então é algo muito bom, porque ele muda as nossas vidas, a maneira de ver a vida, de tomar atitudes diante da vida, né? Principalmente com o conhecimento da vida eterna. É muito forte isso, como, por exemplo, eu podia perguntar, você aí, você já toma suas decisões pensando que você é um espírito eterno? Ou você toma as suas decisões pensando só no momento? Responda para você mesmo essa questão. Porque
O Livro dos Espíritos nos chama a um conhecimento eterno. Eterno. Um conhecimento de vida que vai durar para sempre. E que pode crescer cada vez mais esse sentimento. Então as nossas atitudes, elas têm que ser realizadas pensando como ser eterno que somos. Nós somos seres eternos. O Livro dos Espíritos também nos traz, de maneira muito interessante, 5 princípios básicos. Entre eles, a existência de Deus. Deus é o Criador. É a causa de todas as coisas. É o princípio espiritual, inteligente. Deus é isso. Deus não é homem nem é mulher. Deus não tem raiva de nada. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele ama as suas criaturas. Deus é o universo, se desdobrando de amor para acalentar cada um de nós. Deus é essa energia que limpa os nossos pensamentos e os nossos corpos das coisas mais deletérias que nós nos acostumamos a ter. Deus é o Pai que coloca no colo. É aquele que diz assim: olha, eu estou do teu lado, tu não me vês, às vezes até não sente, mas acredite, eu existo. Tudo no universo converge a nosso favor. Tudo. Imortalidade da alma. A gente brinca quando está dando palestra espírita de que o espiritismo matou a morte. Porque nós, quando desencarnamos, morremos, a gente não deixa de existir. Nós continuamos exatamente como somos. É por isso a preocupação, talvez, da gente aprender com o Evangelho, a não sermos tão apegados às coisas, ao lado material, a gente não ser tão egoísta, achando que não pode dividir com os outros algumas coisas. Tem pessoas que acham que vão durar para sempre, e no egoísmo delas, elas não estão nem aí para a dor, para o sofrimento, para fome de ninguém. De ninguém. Então, a alma é imortal. E a outra lei, que é da ação e reação, vai estar lá como nosso juiz. Deus não é juiz de nada. Deus não julga aquilo que Ele ama. Ele compreende. Mas nós nos julgamos. A nossa consciência é onde há o nosso maior julgamento. Porque a gente tem que tentar fazer o que é o certo. Viver entre os homens do mundo, mas não ser como os homens do mundo. Viver como os homens do mundo, mas não se entregar ou se deixar passar pela porta larga. Mas ser feliz cada vez que consegue passar pela porta estreita. A cada passo que se dá para se melhorar como ser humano. Porque se alguém me pergunta qual é o seu destino aqui na Terra, o meu destino é me melhorar como pessoa. É o equilíbrio, é o amor. Mas eu preciso melhorar aqui, minha cachola. Pluralidade dos mundos habitados. Gente, tem ET no mundo inteiro. Tem ET, claro. ET quer dizer que não é da Terra. São espíritos, são pessoas que habitam toda a galáxia. Nesse sol da gente não, esse planetinha Terra da gente que é pequenininho, é uma faísca para a quantidade de novas possibilidades e realidades e mundos que existe na galáxia. Cada um a seu tempo, no seu espaço-tempo.
Cada um. Porque, pela teoria da relatividade, o espaço, o tempo é relativo, não é? E cada orbe, cada energia, cada natureza, tudo diversificado, mas tudo com vida. Vida. Não é maravilhoso? Porque Deus não deixa de criar. Comunicabilidade com os espíritos é o último. Comunicabilidade. A gente tem, através da doutrina espírita, este princípio, que é um princípio inovador no sentido de método observatório, né? De método, a gente ter, estudar, aprender o conhecimento e colocar em prática. E ver, meus amores, de que nós podemos nos comunicar. Que as comunicações são de tantas formas e que a gente pode ajudar tanto os nossos irmãos desencarnados, pode ajudar até matar uma saudade. Aí, por isso que o médium tem que trabalhar com muito equilíbrio, com muito amor no coração, sem pensamentos ruins, sem julgamentos. O médium precisa se controlar de tudo isso e abrir o coração e a mente para ajudar o próximo. A comunicabilidade dos espíritos é o ponto nevrálgico da doutrina dos espíritos. Saber que os espíritos podem falar conosco, que tem um plano espiritual, é o verdadeiro plano de vida de todos nós, que aqui é só uma passagem, né? Compreender de uma forma alegre e feliz que as pessoas que nós amamos vão e de lá podem nos assistir e de lá eles vão ficar esperando a gente chegar. Eu digo que toda vez que alguém desencarna, se ela tem família, tem festa no céu. Tem festa no céu. E falar para os senhores mais ou menos como é que funciona o livro dos espíritos. Na parte primeira é a parte que fala sobre Deus, que fala sobre o espaço universal, que fala sobre as formações do mundo, que fala sobre a vida e a morte, seres orgânicos e inorgânicos. A parte segunda, do mundo espiritual, do mundo espírita, é maravilhosa essa parte. Fala de perispírito, fala de diferentes espíritos, fala de diferentes ordens de espírito, fala de espíritos imperfeitos, fala sobre bons espíritos, espíritos puros, progressão dos espíritos, anjos e demônios, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual, a alma após a morte, separação da alma do corpo. E isso tudo numa leitura fácil. Ainda tem isso, o livro não é chato, ele é fácil. As perguntas são pequenas, as respostas também. É para pensar quando estiver lendo. É para pensar. Mas aqui está a base da doutrina espírita. Comemoração dos mortos, simpatia e antipatia terrena, esquecimento do passado, o sono e os sonhos, emancipação da alma, visitas espíritas entre pessoas vivas, êxtase, dupla vista, espírito no mundo corporal, da intervenção dos espíritos que têm os espíritos de penetrar em nossos pensamentos, dos processos, dos convulsionados, anjo da guarda, espírito protetores, familiares ou simpáticos. Isso tudo está lá na parte segunda do Livro dos Espíritos. Na parte terceira, a gente tem as leis morais. Aí vem a adoração contemplativa, prece, necessidade do trabalho, limite do trabalho, repouso, sucessões e aperfeiçoamento das raças, obstáculo à reprodução, poligamia, conservação, instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrestres,
É muita coisa, né? Da lei da sociedade, necessidade de vida social, desigualdade das aptidões, influência dos espíritos no progresso, caridade, amor ao próximo, direito de propriedade. Muito bem. Amor eterno, maternal e filial, da perfeição moral, conhecimento de si mesmo. Da parte quarta nós temos das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, felicidades e infelicidades terrestres, perda das entes queridos, decepções, ingratidão, afeições, destruições, antipatias, temor da morte, das penas e gozos futuros, o nada, vida futura, instituição das penas dos gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, a prova dos espíritos, o livro dos espíritos, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. Pronto. São 1019 perguntas e respostas para elucidar todas essas dúvidas que nós temos. Com uma linguagem simples, boa, que dá para ler e dá para a gente questionar muita coisa, né? E dizer aos senhores que este livro, ele é um livro que mudou a minha vida, eu já disse, né? E que a doutrina espírita como um todo mudou a minha vida. A mudança de conduta, coisas que eu fazia e que eu era e que eu não faço mais, né? A vontade de crescer, a vontade de viver. E hoje ainda continua, porque ela continua salvando minha vida sempre. Eu digo que eu dou muito trabalho aos espíritos amigos, porque eles salvam minha vida sempre, e eu agradeço muito por isso. Dizer aos senhores que a bendita seja a missão do senhor Kardec, porque ele nos deu a oportunidade ímpar de sermos servidores da última hora. Nos deu a oportunidade extraordinária de nós crescermos e evoluirmos. Nos deu a oportunidade maravilhosa de nós podermos fazer o bem, que o bem é o que compensa. É fazer a caridade que compensa. Nós agradecemos muito por essas páginas, por todos os espíritos de alta envergadura que estiveram aqui na Terra porque queriam ver todos evoluir, porque o amor universal para eles já é uma verdade. Agradecer a tudo e a todos por toda a compreensão, certo? Que nós temos de ter necessidade de nos aprofundarmos nesse conhecimento. Precisamos encontrar com Jesus, mas de forma coerente, pensada, analisada. Precisamos alimentar a nossa fé em Deus, também de forma raciocinada, porque com a razão, o coração ajustado, nós teremos conhecimentos e teremos condições de conhecer o que é verdade, o que é a verdade, como ela acontece, né? É muito importante que nós tenhamos isso. Agradeço a oportunidade de estar com vocês também na noite de hoje e quero dizer a todos, do fundo do meu coração, que vocês sejam todos muito felizes, mas que leiam os livros da codificação. Vai fazer uma diferença tão grande na vida de vocês. Leiam os livros da codificação, o Evangelho, o livro dos médios, tem que ser lido, o Céu, o Inferno e a Gênese, certo? Olha, esses três pelo menos, Evangelho, livro dos médios e o livro dos espíritos, não pode se deixar de ler, não. É preciso, é imperativo que se leia, certo? Desejo a vocês muitas bênçãos, paz nos seus corações, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês e que este livro seja o livro de cabeceira de vocês. Se a pessoa lê 3 questões por noite, termina tão rápido, gente, num instante vai terminar, né? Antes de dormir, lê 3 questõezinhas dessa, no instante termina.
Então, esses livros são fáceis, é fácil de ter acesso, são livros baratos, não são livros caros. Então, eu agradeço muito e dizer a vocês que vocês são filhos de Deus, que vocês são amados. Não exista um de vocês que não seja amado incondicionalmente por Deus. Então fiquem bem, sorriam, agradeçam o dom da vida, dessa passagem aqui que é nossa escola. Aprendam, aprendam, estudem, estudem. E usem as coisas, façam as coisas com a cabeça no lugar. Não percam suas cabeças, não se iludam. Ajam com um sentimento nobre e com raciocínio legal. Tá certo? Que é a paz de todos. Muito obrigada. Até mais.